Olá, eu sou o Arthur e você está no canal Nonada Roteiros de Leitura. Nós vamos começar uma série sobre adaptações literárias no cinema, especialmente no cinema brasileiro. E neste vídeo eu vou dar um exemplo de ótimo aproveitamento do ruído, do som, em um filme a partir de um grande romance da nossa literatura. A adaptação de um texto literário sempre foi um procedimento muito comum no cinema. Essa forma de trazer a palavra escrita para a linguagem audiovisual resultou no cinema brasileiro em vários filmes que têm a sua autonomia estética, ou seja, são obras independentes que trazem a marca autoral do cineasta ou da cineasta, ao mesmo tempo em que tem uma convergência à obra literária tanto no enredo quanto naqueles aspectos estéticos e simbólicos mais sutis. Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, um marco do cinema novo. Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, dentro do contexto do tropicalismo. A ótima adaptação de A Hora da Estrela, feita pela Suzana Amaral. O filme Um Céu de Estrelas, da diretora Tata Amaral. Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que é um marco do cinema no início dos anos 2000. Lavoura Arcaica, esse filme ambicioso do Luiz Fernando Carvalho. Mutum, o longa de estreia da diretora carioca Sandra Kogut. Para você ter uma ideia da dimensão das adaptações literárias no nosso cinema, de 1995, que é considerado o marco da retomada do cinema nacional, até o ano de 2006 foram lançados 285 longas. Desses, 105 foram declaradamente adaptações literárias, ou seja, quase metade da produção cinematográfica nacional no período foi de adaptações. Porém, você sabe que ainda hoje se mantém uma série de preconceitos com as adaptações. O leitor parte do princípio de que um filme adaptado não vai se igualar à obra original. Esse ponto de vista tão comum parte de um princípio de que o filme deve ter uma pretensa fidelidade ao texto original. Ou seja, há uma ideia de que o filme adaptado está submisso ao texto literário. Ocorre que a literatura e o cinema se constituem a partir de meios materiais de expressão muito distintos. Na literatura, a qualidade sensível, o estímulo básico é o som articulado, a palavra. No cinema, o estímulo sensorial básico é a luz em movimento, captada pela câmera. No decorrer do desenvolvimento tecnológico dessa linguagem, a imagem foi integrada ao som dos diálogos, dos ruídos secundários, da música e também da própria palavra escrita nos títulos, subtítulos e legendas. Aqui a gente vai tratar especificamente das narrativas literárias e do chamado cinema de ficção. E nesse universo, o procedimento mais comum é selecionar um romance, uma narrativa longa, para adaptá-lo a um filme de longa-metragem. No processo, o cineasta e sua equipe recriam o romance, provocam fluxos e deslocamentos, transformam o conjunto linguístico do livro em um conjunto audiovisual, cinético e performático da adaptação. Em geral, quando os leitores se incomodam com uma adaptação, principalmente aqueles fãs fervorosos de um livro ou de uma trilogia, por exemplo, a crítica se relaciona, esse julgamento negativo se relaciona principalmente a dois fatores. Primeiro fator, o roteiro da adaptação geralmente faz vários cortes em sequências narrativas e muitas vezes várias tramas paralelas são completamente eliminadas, personagens são eliminados ou condensados em apenas um. Há vários processos aí de elipse na narrativa, de saltos temporais. E esse é um incômodo relacionado diretamente ao conteúdo da história. O leitor espera encontrar todos os personagens e tramas paralelas que encontrou na obra literária.
Outro fator se deve à escolha do elenco, das locações, dos cenários e também à elaboração dos efeitos visuais, dos efeitos especiais, que muitas vezes não se alinham, não condizem com uma imagem afetiva criada pelo leitor durante a leitura. E assim há uma frustração relacionada a essa memória afetiva da obra lida. O fato é que o romance ou qualquer texto literário adaptado para o cinema pode ser visto como uma expressão situada, ou seja, produzida em um meio e em um contexto histórico e social específico e depois transformada essa expressão para um outro contexto e meio diferentes. Arthur, você está querendo dizer que não dá para falar então em adaptação boa ou ruim? Nada disso. É claro que há adaptações péssimas e mal orientadas em todos os sentidos. Sobre isso eu quero citar aqui um trecho de um artigo do professor Robert Stem. Ele diz assim: nós ainda podemos falar em adaptações bem feitas ou mal feitas, mas desta vez orientados não por noções rudimentares de fidelidade, mas sim pela atenção à transferência de energia criativa ou às respostas dialógicas específicas, a leituras e críticas e interpretações e reelaboração do romance original, em análises que sempre levam em consideração a lacuna entre meios e materiais de expressão bem diferentes. Nós podemos tratar da adaptação não do ponto de vista de uma fidelidade impossível nesses termos ao original. Embora a história contada seja o ponto mais evidente de semelhança entre a literatura e o cinema, a forma de construir essa narrativa é que chama a atenção pelos recursos de linguagem em cada uma dessas artes. Portanto, ao analisar uma adaptação, vale mais a pena olhar para esses recursos, essas estratégias, esses pontos de convergência, mesmo com linguagens distintas, e também aquilo que na diferença pode ressaltar no filme o que é possível de dizer apenas pelo cinema, ou aquilo que, pela linguagem do cinema, pode recriar a linguagem literária. Para exemplificar um desses processos de adaptação, eu escolhi o filme Vidas Secas, do diretor Nelson Pereira dos Santos, um filme de 1963, que é, como eu já disse, um marco do nosso cinema novo. Para você entender esse pequeno exemplo do processo de adaptação, eu vou ler aqui um trecho inicial do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicado em 1938. Se você ainda não leu, já passou da hora de ler. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O vôo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. Ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Esse segmento inicial da narração contém elementos imagéticos que sugerem uma filmagem com um plano de grande conjunto numa tomada aérea, de cima para baixo, algo que hoje é relativamente simples, com um drone, por exemplo. Na sequência, a câmera faria um plano de grande conjunto com a visão subjetiva, a câmera subjetiva a partir do olhar da família para a caatinga.
Essa primeira tomada aérea não foi a opção de Nelson Pereira dos Santos na cena inicial do filme. O diretor trabalhou com um outro recurso muito significativo nessa abertura: o som. Você conhece esse ruído, esse som? E foi justamente esse ruído que o diretor utilizou como trilha sonora de abertura do filme. É um ruído que fere os ouvidos e que é acompanhado também pelo incômodo de uma superexposição da luz que traz um branco que chega a cegar nessa primeira cena. Bom, esse ruído incômodo e esse sol estourando na imagem não são gratuitos. Um leitor atento da obra de Graciliano Ramos pode perceber que os sons, os ruídos, os sons da natureza e muitas vezes até a música são descritos de forma negativa nas narrativas do autor. O cineasta Nelson Pereira dos Santos, como um leitor muito atento e sensível, ele se apropriou desse detalhe importante da estética do escritor e o trouxe para a adaptação. Além disso, esse aspecto do som se abre aí para o tema muito importante no romance da dificuldade de comunicação. Tanto no romance quanto no filme, a palavra articulada em diálogo é uma dificuldade imensa para a família de sertanejos. Restam, então, nessa realidade representada apenas os ruídos incômodos do carro de boi,
do papagaio, que é morto no início do romance, na primeira cena, para alimentar a família, e o mais terrível, o som dos ganidos da cachorrinha-baleia, que vai ser sacrificada por Fabiano, porque ele desconfiava de que ela estivesse com hidrofobia. E é justamente na sequência da cachorra-baleia, que adapta o capítulo 9 do romance, foi ele que gerou toda a história de Vidas Secas, né? Baleia foi publicado no primeiro momento como um conto, inclusive você pode ler o Vidas Secas, cada capítulo, como uma narrativa independente. Depois perceber toda a história como uma unidade, mas cada capítulo também funciona como uma narrativa que se desprende, que se desmonta da unidade da obra. No romance, quando Fabiano acerta a baleia, ela passa próximo a um carro de boi, mas fica com medo, então ela vai para próximo dos juazeiros e ali ela tem aquele delírio, aquele sonho, processo de humanização da baleia, em que ela pensa no compromisso que ela tem com a família, de ajudar nos trabalhos, brincar com os meninos, e é aquela cena das mais lindas, né, da nossa literatura, em que ela imagina um mundo de fartura, repleto de preás saltando aqui e acolá. No filme, o local em que a baleia tem esse delírio é justamente ao lado de uma roda de carro de boi. Ela está debaixo desse carro de boi. E neste momento volta aquele ruído que no filme apareceu na cena inicial. Na narrativa literária é utilizado o discurso indireto livre para revelar os pensamentos da baleia, o diretor não usou uma técnica que seria mais fácil de um narrador ali em off revelando esses pensamentos da baleia, mas ele resgata o som do carro de boi daquela primeira cena. E vejam só o contraponto que se cria entre o ruído do carro de boi, que abre para esse problema da incomunicabilidade, da dificuldade de se comunicar da família, é que introduz a cena em que a baleia se humaniza, em que ela tem esses pensamentos, não é, de carinho, de cuidado, de amor e também de idealização do mundo, em que não há fome, em que há fartura. Percebeu a dimensão estética desses sons aparentemente secundários? Não escapa ao espectador o fato também de que esse som da roda do carro de boi tem a ver também com a ideia de circularidade que existe no romance e também é adaptada no filme. A família, no decorrer da narrativa, faz um movimento circular. Eles, no final da história, voltam à mesma condição em que eles se encontravam no início da narrativa. Se você gostou do conteúdo deste vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe um comentário que eu vou responder com toda atenção e te vejo no próximo. Tchau, tchau!